Olá, corretor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da RC for Você. Meu nome é Fábio, eu sou um dos hosts do podcast e sócio da RC for Você. Estou aqui com meu sócio Márcio Gomes. Obrigado, Fábio. Obrigado pela introdução aí. Sou Márcio Gomes, sócio do Fábio na RC for Você. E juntamente com ele iniciamos esse projeto aí de multiplicação do RC profissional aí para o mercado segurador, o conceito, levar esse conceito ao corretor e também trazer aí a bagagem de ensinamento sobre o tema para que o corretor se sinta preparado. Hoje temos aqui, Fábio, nada mais nada menos na mesa como João Paulo Botecchia, o JP, mais conhecido aí no mercado como JP, que vai contribuir hoje aí com a RC para esse nosso capítulo aí do podcast. Legal. O objetivo desse podcast é falar da indústria de seguros, falar com o fornecedor, distribuidor, regulador e também com os prestadores de serviço. E como o Márcio colocou, tenho a honra de receber o meu sócio e amigo, João Paulo Botecchia, que é bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, mestre de Engenharia Microeletrônica pela Poli, sócio da MV Magneto, plataforma de seguro de vida e previdência, CEO da J Planner, CEO da Fintrex, esposo da Lu, pai do Ju, tutor do Bobito. JP, seja bem-vindo ao nosso podcast. Legal, Fábio. Obrigado. Vamos aí compartilhar o que der para ajudar a galera. Como você disse, né? Eu me formei para ser um cientista. Para mim as coisas são muito matemáticas e precisas. A gente não separa o trabalho do que a gente faz da emoção em relação à razão. Mas eu passei a querer me dedicar primeiro com a parte de planejamento de seguro de vida. Foi onde eu me identifiquei com uma carreira nova, de ajudar a sociedade de uma outra maneira, ter o equilíbrio financeiro, garantindo aí a manutenção do dia a dia das pessoas, educação dos filhos, ou seja, começando pela área de proteção, me tornei também, depois, conhecendo a Million Dollar Roundtable, um planejador mais completo, sou assessor de investimentos também, num monte de CNPJ que a gente tem. E para continuar ajudando ainda mais o cliente final, a gente criou a Fintrex, ferramenta de planejamento financeiro, para empoderar o profissional de serviços financeiros a atender melhor o cliente final. E aí a gente acaba ajudando a sociedade de maneira mais ampla. Boa. São muitos assuntos, a história é muito longa, a gente vai tentar resumir, mas eu quero fazer uma ordem aqui na sua história cronológica. Então, primeiro eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua vida, como você entrou no mercado de seguros e qual é o seu propósito no mercado de seguros. Então, eu venho de uma família que teve vários incidentes de riscos descobertos, que foi a situação do meu pai ficar inválido logo que eu nasci, com um terceiro filho, uma diferença praticamente de 1 ano cada um dos outros 2 mais velhos. E meu pai, como um profissional liberal, ainda naquela época, em 66, não pagava nem INSS, não tinha seguro. Mas tinha uma gráfica, tinha um negócio, 3 filhos e a esposa que já não trabalhava mais, cuidava da casa. Nesse acidente ele tem um coágulo, a priori demora de ser atendido. É atendido, feita uma cirurgia, mas infelizmente, nada é por acaso, ele cai da cama do Hospital Santa Catarina. Naquela época não havia toda essa proteção que hoje temos e acaba tendo a abertura de novo da cirurgia. Resulta que ele fica com uma hemiplegia do lado direito do corpo e eu conheci meu pai sempre assim. E desde cedo eu olhava para aquilo, já com 14 anos eu queria ser cientista. Talvez para ajudar ele a voltar a andar, voltar a falar. E isso me motivou a ser um cientista. Eu escolhi a física como forma de tentar ajudar a sociedade. Acabo me seguindo, faço mestrado também, de novo, procurando filmes finos de semicondutores, painéis solares e tudo mais, para ajudar de novo a sociedade. Mas quis o destino que minha mãe morresse antes do meu pai, aos 64 anos, uma luta com 7 anos de câncer. E com isso eu percebi que ela tinha um seguro de banco, era de acidentes pessoais, não era para isso. E logo em seguida está entrando no Brasil a Prudential. A gente tinha acabado de começar a operação, procurando life planners, para falar de
seguro de vida personalizado. Eu disse, bom, o que eu tenho a ver com isso, né? Foi essa resenha toda que eu passei para vocês que eu fiz. Na minha cabeça, eu falei, cara, eu acho que a vida não me formou. Eu não me formei para isso, mas a vida me formou para ser um life planner. Abraço a carreira com essa missão de fazer o melhor para as pessoas, ao mesmo tempo que, logo em seguida, decorrente de provavelmente, emocionalmente, da morte da minha mãe, eu começo a ter uns formigamentos. Fim daqui, meio do ano, eu descubro que eu tenho esclerose múltipla. Mais um dos exemplos para trabalhar com seguro de vida personalizado. Só que eu não me contentava só com isso, né? Tipo, proteger. E se as pessoas não têm nem o risco tão precocemente de morrer ou ficar inválido, ficar doente, ao mesmo tempo tinha que poupar. Então, começava a usar, tinha um colega, um japonês também, que era da Poli, tinha planilha em Excel, a gente começou a compartilhar essa planilha, melhorar essa planilha, e a gente também recomendava para o cliente guardar dinheiro, caso não acontecesse nada precocemente, porque acontece um dia na vida, isso é certo, 100% das pessoas morrem, só não sabe a hora. E como eu tenho um histórico muito mais para invalidez, eu sempre pensei nas pessoas vivas, mortas financeiramente. E aí essa carreira se desenvolve conhecendo logo no primeiro ano o que era a Million Dollar Roundtable, a MDRT, que é uma conferência que congrega profissionais de planejamento completo hoje em dia, né? Base é seguro de vida, mas o investimento e os outros produtos de seguro acabam compondo critérios de qualificação. Hoje são 25 anos, eu sou o membro mais longevo dessa conferência, dessa congregação. Eu acho que foi tudo isso que me deu conhecimento da amplitude que a gente tem no mercado e, ao mesmo tempo, essa missão se completando ainda mais com a parte dos investimentos. Aí eu desenvolvo toda uma metodologia de planejamento financeiro, o que eu chamo de planejamento financeiro de padrão de vida. Eu acho que ninguém sai para trabalhar pensando em diminuir, é manter ou melhorar. Só que as pessoas não se planejam, então precisam de alguém para orientar, e aí é traçar rotas. Isso foi o que me levou até criar a Fintrax. Legal. E toda essa parte de planejamento financeiro, né, que eu percebo que é o que permeia aí a sua trajetória, fez com que você se destacasse, né, nesse mercado, como você falou, né, um membro mais longevo da MDRT no Brasil, são 25 anos, é um dos diretores do recém-formado Instituto Minha Vida Protegida, né, de um movimento belíssimo que o mercado do seguro de vida tem feito. Eu gostaria que você falasse para o nosso público, para o corretor que está assistindo, qual é a importância do seguro de vida na vida de um pai de família, de uma dona de casa, de uma mãe solo, ou seja, qual é a importância do seguro de vida para as famílias brasileiras? Até colocar que o seguro de vida, na verdade, está dentro dos seguros de pessoas, né? Então, a gente, quando fala de seguro de vida para as pessoas, morreu. Sempre assim. O seguro chama de vida e as pessoas pensam em morte. A morte financeira ela vem de várias maneiras. Sim, morrer, né? A outra é ficar incapaz de trabalhar por um tempo, o resto da vida. Ter uma doença grave que também pode ou não incapacitar, mas tem um desfalque financeiro muito grande. Todo mundo vai morrer um dia e tem uma conta que deve ser feita para, principalmente quem tem já uma responsabilidade financeira com alguém. Identificar essas necessidades é tornar o seguro personalizado. Não é um produto commodity, como um carro ele tem um valor de mercado, tem um valor adaptado a quem dirige, ou seja, mas é muito pouca variação dentro do que esse carro pode ter dentro de uma seguradora para outra, e o valor é limitado, ou seja, limitado pelo valor que o bem tem. Quanto vale uma vida? Quanto vale mais que uma vida? Porque ninguém entrega a vida por qualquer dinheiro. Pode ser milhões e ninguém entrega a vida por qualquer dinheiro. Só quem já está pensando em se suicidar. Aí sim. Mas quanto vale essa continuidade do planejamento de vida de alguém que colocou dependentes no mundo? Tem patrimônio ou não tem patrimônio? Tem necessidades. Então, o seguro de vida hoje, para mim, é o seguro mais importante de todos que a gente tem. Primeiro porque não tem segunda chance. Aconteceu, não tem volta. Por exemplo, vamos falar de grandes riscos, né? Cai o World Trade Center.
tem uma indenização, esse é o nome para essas coisas, indenização, para repor o bem. Mas quem constrói o bem, por exemplo, nós que a gente constrói nosso patrimônio, ter o carro, ter a casa, a gente protege, às vezes, o ovo de ouro, não protege a galinha dos ovos de ouro. E existem seguros para isso. Eles todos também têm um preço fixo. Vida não. Vida é uma análise de necessidades que tem que ser feita quanto à manutenção de vida, desse padrão de vida das pessoas, uma perda da capacidade de geração de renda. Precocemente ou um dia também vão se aposentar, precisam guardar dinheiro. Então, a soma dos dois, a parte de seguros ou acumulação com previdência privada ou outros bens de aquisição de patrimônio, é extremamente importante para uma família. Por isso que eu me dedico mais a ela. Mas no que tange a manutenção desse fluxo de caixa e não perder dinheiro, existem todos esses outros seguros também patrimoniais que protegem o bem comprado, para não ter que desfalcar aquele dinheiro que a pessoa vem guardando para a aposentadoria. Então, assim, fundamental para mim é a fundação de um planejamento de vida, manter essa casa em cima é o seguro de vida. É a fundação dessa casa para que ela não caia ao longo do tempo. Legal. Márcio, você como profissional do mercado há mais de 20 anos, também advogado, pai da Rafa, o que você poderia complementar, né, a importância do seguro de vida dentro do planejamento financeiro de uma família com outros seguros que também são importantes, como o JP colocou, os patrimoniais, ou até mesmo o RC? O que você poderia complementar para que essa pessoa, para que essa família pudesse ter uma proteção mais ampla em termos securitários? Eu acho que a JP foi muito feliz na fala dele que o seguro de vida realmente ele é o alicerce de tudo. Ele vai ditar se aquela família vai ter continuidade do padrão de vida dela ou o que vai acontecer com essa família. Quando a gente traz para o mundo de outros seguros e aí indo para a questão também do RC, da mesma forma que o JP colocou que existe a morte financeira dependendo das causas que podem acontecer, uma morte, uma invalidez, também quando o profissional está construindo essa carreira, quando ele não tem um seguro de RC, ele também pode ter uma morte financeira ou um prejuízo financeiro que vai impactar também na formação do patrimônio dele. Então, da mesma forma que o seguro de vida é importante, e volto a falar e contribuo com a fala do JP, ele é de suma importância e necessário para todas as famílias, o RC para aquele profissional liberal que está construindo a sua carreira também é fundamental. Porque também, se ele sofrer um impacto financeiro muito grande, um eventual sinistro ou alguma coisa que ele tenha que responder, isso vai atrapalhar na continuidade também dos demais seguros, inclusive no seguro de vida que ele também pode solicitar um cancelamento. Perfeito, perfeito. JP, a gente já se conhece pouco mais de 10 anos. Quando você saiu da Prudential, foi literalmente para o mercado para poder entender, né, todas as opções, todas as seguradoras que poderiam compor ali o seu portfólio de produtos. Você tomou uma decisão importante que foi a de compartilhar seu conhecimento através de uma empresa, de uma plataforma ou assessoria de seguro de vida e previdência. Né? Então, você começou a dividir o seu tempo entre consultorias pessoais e capacitação de outros profissionais do mercado. Conta um pouquinho mais do porquê você tomou essa decisão e como você entende essa relação plataforma ou assessoria com os corretores. Bom, quando eu tinha já uma noção de que tinha bons profissionais, amigos, que a gente podia ter um negócio que a gente multiplicasse os conhecimentos e as capacidades de cada um, especialidades de cada um dentro de uma área. A área de planejamento financeiro envolve vários produtos, desses tipos de seguro, acumulações, por previdência ou não, consórcio. Você já tinha muitas variáveis aí. Até ferramentas internacionais, né? Exatamente. Então, assim, no começo já era uma questão de qual era o meu maior conhecimento na época. Sim, vida. Vida e previdência, que foi se elaborando por ser também agente autônomo de investimentos desde 2013. Então, isso, para mim, já era claro. Eu sempre fui muito estudioso, né? Então, eu me aprofundei muito no tema do seguro de vida, de condições gerais, de produtos. Disse, bom,
eu não vou atender todo mundo. Não dá para atender todo mundo. E eu nunca considerei ninguém concorrente meu. Concorrente é quem está na frente do mesmo cliente disputando um negócio, uma venda. E se os produtos são iguais para todo mundo, a diferença está na pessoa. No que ela entrega de ética, o que ela entrega de conhecimento, de entender os clientes e fazer o melhor para eles. Então eu pensei que o mercado está muito machucado, todos eles. Mercado de seguros, mercado de consórcios, mercado de investimentos, por conta de clientes, de profissionais do ramo que atendem pensando que o cliente é um cifrão que ele tem que ganhar o dinheiro dele. Isso machuca. Todos os clientes que são machucados, eles voltam para a casinha. Eles não querem mais saber de seguro, eles não querem mais saber de investimentos, voltam para o banco, ou seja, prefiro ficar onde eu estou do que me arriscar. Então eu falei, bom, ou eu ajudo a melhorar o cliente ter um pouco mais de conhecimento na compra até, e faço com que esses profissionais entendam melhor às vezes não é só sacanagem. Às vezes é desconhecimento profundo do produto porque se põe a vender. Qualquer corretor que se põe a vender seguro de vida ou qualquer outro seguro, a gente entra talvez nisso daqui a pouco, você tem que ter uma especialização. É como um médico. Médico clínico sabe um pouco de tudo, mas não sabe profundamente sobre, por exemplo, oncologia. Você vai procurar um oncologista, você vai procurar um neuro, porque você precisa de um especialista para entender o teu problema quando você já sabe o que você tem. E exatamente isso que acontece no mercado. Os corretores de seguros vendem todos os seguros, mas a maioria tem vendas todos os anos, como seguro de auto, e eles querem vender vida. E acabam vendendo vida de maneira errada. Então, quando eu pensei em multiplicar isso por uma plataforma, era entregar conhecimento, esse expertise da área, o aprofundamento como uma assessoria ou plataforma tem dentro dos produtos das seguradoras. A gente não é funcionário de uma seguradora, mas representa eles no treinamento, na intermediação entre o profissional e o atendimento dentro da seguradora para que eles tenham um melhor trabalho para o cliente e multipliquem seus negócios, né? Tecnicamente, a gente ganha pela seguradora para poder trabalhar para eles. Um percentual pequeno, mas um percentual que no volume pode ajudar. Tanto na parte nacional quanto na internacional, produtos de seguro de vida, seguro saúde, que hoje está entrando cada vez mais em moda, porque a gente sabe que o problema de saúde hoje é cada vez mais caro. As seguradoras locais também já estão com bastante problema para isso. E investimentos, o brasileiro também ele está saindo da casinha brasileira, procurando diversificação e hedge com outras ferramentas. Então foi nesse sentido que veio a MV Magneto e a Next primeiro, para poder ajudá-los. Legal, bacana. E Márcio, a MV Magneto, plataforma de vida e previdência, RC para você, plataforma de ramos elementares com foco em RC. Faz um resumo, né, aqui para a nossa audiência do que a RC para você pode entregar como uma assessoria, né, para esse corretor parceiro que está chegando e está conhecendo a gente agora. Primeiro momento e o objetivo da RC, como a gente iniciou a fundação dela, foi transmitir um conhecimento. O JP bem colocou aqui que o corretor às vezes quer fazer tudo e acaba não entregando nada e às vezes não se especializa em nada. E isso é muito ruim e prejudicial ao cliente que está à frente dele, porque justamente causa aí um prejuízo para o cliente. Esse cliente vai voltar para a casinha e não vai querer falar mais do tema com qualquer corretor, preparado ou não, que está no mercado. A RC, Fábio, ela pega a mão do corretor para trazer ele para esse conhecimento sobre o tema da RC e também depois aí levá-lo até as seguradoras para ele ter o conhecimento e se formar especialista no RC profissional. Como o JP colocou aqui, a especialização de um corretor leva um tempo. E quando ele tem um suporte de uma assessoria, esse tempo pode ser reduzido. Por quê? Muitas das vezes ele está em carreira solo, sozinho no escritório, atuando para ganhar o cliente e atender o cliente da melhor forma possível e não tem aí uma colaboração de algum funcionário, por exemplo, para ajudá-lo. Quando ele vai para a assessoria, ele tem todo esse suporte, como teve na MV, como tem na RC, para
atender o cliente dele, entregar o melhor produto e ele conseguir fazer a venda consultiva, que é o que eu sempre vou bater aqui na tecla. A venda consultiva faz com que o cliente tenha o melhor produto e permaneça com você por um longo período. Perfeito. Poderia resumir, então, que a assessoria acelera o resultado desse corretor, né? Porque está entregando ali conhecimento e apoio, seja operacional ou de treinamento, ou até mesmo de tecnologia. E, JP, ainda falando da assessoria de vida, a gente sabe, né, que muitos corretores pedem apoio com comparativo de produtos, treinamento de venda consultiva, apoio para reuniões com os clientes, né, como se fosse ali um gestor comercial. Então, o que mais a plataforma pode fazer ou o que ela faz para apoiar esse corretor no dia a dia, além da nossa presença ali física? Fábio, até na fala do Márcio, final, né, eu fico pensando o que é o papel de uma assessoria, né, de uma plataforma. É como se fosse um mentor desse profissional. Esse profissional, ele não tem todo o conhecimento, mas ele tem algum conhecimento básico. Ele está se especializando, ele quer se especializar, ele procura alguém que possa ensiná-lo. Uma plataforma tem a responsabilidade de conhecer primeiro toda a legislação, o que é o produto, suas variáveis, por exemplo, vida e previdência, para que oriente de forma clara o que o corretor precisa fazer no trabalho dele. O corretor não tem tempo de ficar se especializando em tudo, mas ele começa a procurar quem pode ajudá-lo e mais do que só conhecimento, a gente por expertise vai pesquisar comparativos de produtos de morte, de produtos de doença grave, de produtos de invalidez, porque é amplo o mercado, cada seguradora lança esses produtos com algumas semelhanças ou diferenças, e o papel do especialista é isso, é como um médico que você procura, eu tenho um neuro que me cuida, ou seja, eu não fico eu buscando saber se remédio A é melhor que B. Eu passo em consulta com ele para ele me dizer se existe o A ou B ou se está saindo alguma coisa nova que eu deveria saber. Da mesma maneira, a gente na plataforma, e tem que ser bastante claro em relação a todos os parceiros que a gente tem, porque a gente representa várias seguradoras, o papel da gente é dizer o que essa tem de melhor que essa, como é que essa trabalha em termos de combo de produtos em relação à outra. E talvez isso aqui eu sempre fiz, eu sempre procurei fazer na minha carreira, depois eu consegui abrir isso realmente tendo terminado o contrato com a Prudential, é poder olhar o mercado como um todo e fazer o best in class, ou seja, o melhor para o cliente em cada companhia. Toma meu tempo, eu sou um cara noiado em precisão, mas na hora que eu consigo desenhar isso para o cliente e mostro para ele, é praticamente um Frankenstein, produto de cada uma das seguradoras que contempla melhor o combo para ele. E quando eu digo melhor, não é o mais barato ou mais caro. É o que é melhor mesmo, o que tem mais flexibilidade, o que atende às necessidades específicas desse cliente e tudo mais. Então, por isso que a gente, como plataforma, acaba virando um mentor, porque esses profissionais querem se desenvolver nessa área. E aí eles pedem não só técnica, mas orientação, discutem com a gente possibilidades de clientes, às vezes, que eles não têm conhecimento tão amplo. Por exemplo, como de sucessão empresarial e o seguro de vida para sucessão empresarial. É muito específico. É um tema mais complexo e de alta monta. Não é qualquer um que sabe trabalhar com isso. Por isso que a gente faz essa diferença. Legal. Avançando um pouco aí na linha do tempo, né? Você, nos últimos anos, tem participado de muitos congressos, feito palestras, né? Foi convidado recentemente para palestrar na Planejar. Então, isso foi, acredito que um motivo de bastante orgulho para você. Uhum. E você possui aí várias frases que os corretores amigos gostam de replicar, né? Então, acho que a principal não se trata de ter seguro, mas sim estar seguro do que se tem. O que você poderia falar para esse corretor que está realmente buscando não a comissão, mas a missão, né? O que você poderia falar para esse corretor que está iniciando a carreira ou que ele já está há algum tempo nessa carreira, mas ele pode estar ali meio perdido, sem saber como criar uma renda vitalícia, criar uma carteira importante para a manutenção do padrão de vida dele também? Fábio,
Eu vejo muitas pessoas, eu sou especialista em vida, e estão vestidos de uma camisa de uma seguradora. Ah, porque eu acredito que a seguradora é melhor. Desculpa, várias seguradoras são muito boas. Pode ser que uma tenha um atendimento ao cliente melhor, outra tenha produtos melhores, outra tenha preços melhores, mas dizer que você é especialista e você representa uma bandeira não é bem a verdade. Mas, óbvio, profissionais gostam, às vezes, de fazer relacionamento para atender melhor o cliente. Mas o principal de tudo é entender que um cliente não é um cifrão. Ele representa um cifrão que a família dele precisa. Então, entre ter essa missão na cabeça, a comissão deriva de um bom trabalho. Todo cliente que você mostra o diferencial que você tem, traz solução personalizada para ele, ele te toma como um consultor da vida dele. Às vezes os clientes falam para a gente coisas que não falam nem para marido, mulher, advogado. Falam, a gente tem esse poder de mostrar a importância do trabalho que a gente faz, e essas pessoas... Realmente, ontem eu estava falando com um cliente que vai sair do país e orientando até se ele abrir uma conta fora nos Estados Unidos, que ele me pergunta o que eu faço com isso. Então, é muito legal, não é o meu trabalho, eu não ganho para isso, porém é legal você entregar isso, porque na hora que alguém pergunta, eu preciso de qualquer dos produtos que eu trabalho, vida, previdência, investimentos, saúde, consórcio, RC... Os outros todos eu não gosto tanto, porque dá muito trabalho. Eu não gosto de ficar competindo com gente que está trocando preço, né? Ele vai falar, eu tenho o JP que planeja tudo para a gente. Então, essa é uma diferença entre ser recomendado e pedir indicação. O cliente recomenda alguém, o profissional, não o produto, não a bandeira. Isso faz com que a gente multiplique mais. Então, eu realmente deito e durmo sempre tranquilo de que fiz o melhor para o cliente. Nunca recusei um benefício. Então, para mim, isso é missão de entregar na hora que acontece. A gente não torce para alguém ficar doente, para alguém morrer, para alguém ficar inválido. Mas, na hora que você entrega materializando o compromisso que você assumiu de estar perto. Ou daquela pessoa que já foi da família dela, ou da pessoa que está aí com um grave problema de uma invalidez, de uma doença. Legal. E fazendo uma analogia, Márcio, com o que o JP falou algumas vezes, e você também com relação à consultoria, né? A gente tem falado muito que o corretor ele precisa realmente ser um consultor. Qual é a importância de ter um portfólio amplo de companhias, né, dentro da RC para você? Nós sabemos que existem companhias que têm um apetite de risco maior para a área da saúde ou só atuam na área da saúde. Outras companhias estão ali mais focadas em obras ou em advocacia ou em contabilidade. Então, qual é a importância de ter um portfólio amplo dentro da ferramenta e o comparativo para deixar claro para o cliente o que ele está realmente contratando? Quando você tem uma bandeira única, você está limitado a ofertar aquele produto. E como o JP mesmo falou, a consultoria é levar ao cliente aquilo que tem de melhor para ele no mercado. Então, formar o Frankenstein, por mais que vai ser seguradora A, B e C, entregando parte daí do risco, isso é o que o cliente necessita. Da mesma forma, quando eu tenho um leque de seguradoras no RC e eu demonstro para esse cliente o que é melhor para ele, indico, direciono para ele qual é aquela seguradora que vai melhor atendê-lo, isso é consultoria. E eu sempre falo para você da consultoria, e o mercado precisa mudar esse conceito de corretor para consultor, porque isso é o que o mercado, o cliente está procurando, um consultor e não mais um corretor, porque se ele entregar uma bandeira que não vá entregar no final o produto, que é a indenização, certamente esse cliente aí não vai ficar mais com esse corretor. Então, em poucas palavras aí, a RC traz justamente através do seu engajamento, das suas parcerias com as seguradoras, aquela consultoria, aquele comparativo para que, do outro lado, o parceiro da RC entregue o melhor produto ao cliente. Boa. Diria que a nossa carreira,
Nossa profissão é uma das poucas profissões que, quanto mais experiente, mais você pode agregar, né, no seu serviço, no seu trabalho. E você também tem melhorado a sua atividade e ficando cada vez mais preciso na entrega para o seu cliente cirúrgico, final. Né? Quando eu conheci o JP, ele falava do método Sniper. Né? Aí depois ele começou a falar: quero acertar a mosca. Como que foi essa evolução? E depois fala um pouquinho para a gente do seu método MMA, por favor. O que você quer acertar hoje? Então, a primeira vez que eu fui na MDRT, em 2002, Las Vegas, eu fui para lá pensando o que eu vou encontrar. Quando eu chego a um lugar, mais de 7, 8 mil pessoas, de todas as idades, de todos os países, pessoas bem mais de idade, cabeça branca. Hoje eu sou o cara que tem a cabeça branca aqui do país, que está lá também. Foi aí que eu descobri que a carreira era longeva, exatamente o que você colocou primeiro na pergunta. Ou seja, ela vai ser longeva tanto quanto eu me dedique a ter mais conteúdo e faça o melhor para o cliente. A gente não ganha recomendação porque fica pedindo insistentemente se você não for um bom profissional. Então, a recomendação vem pelo bom trabalho prestado. Então, quando você cuida bem do cliente, ele cuida de você. Porque ele sabe que se ele cuidar de você, você vai estar no mercado. Quantos profissionais já deixaram a carreira? E esse cliente virou órfão, né, que a gente chama. Passa o órfão para o A, para o B, para o C, e cada um vem com uma fórmula nova, desconstruindo tudo que ele tinha feito para fazer o novo. Por quê? Porque provavelmente ele não vai ganhar comissão. Sim. Ele quer ganhar comissão de novo. Então, esse é um dos problemas que a gente tem. Eu sempre fui muito cuidadoso com isso. Eu lia condições gerais e tudo mais. É nóia mesmo de ser assim, de ser preciso, de me cobrar muito. Sim, comecei a querer acertar a mosca. Depois fui para o C da mosca, depois fui para a pulga, o C da pulga. Estou entrando na ameba daqui a pouco, porque eu quero ser muito preciso, principalmente na quantificação e na alocação de produtos. Porque com o primeiro diagnóstico, isso é matemático, mas tem que perguntar tudo que o cliente quer da vida, você vai procurar os produtos e vai desenhar. E isso tem que ser personalizado também, ou seja, cada produto para uma situação. Então, isso faz com que o cliente comece a enxergar que você trabalha com ele. Você não trabalha para ele, mas você trabalha com ele, procurando ajudá-lo nesse planejamento. Você não trabalha para a seguradora, para uma bandeira. E eu, quando também, vindo de pandemia, me pediram para fazer mentoria, e aí a pandemia nos ensinou a trabalhar em videoconferência, uma maravilha hoje a efetividade que a gente tem no trabalho. Eu comecei a montar esse treinamento. Para mim, o MMA, que remete aí a esse cage, onde tem uma luta entre duas pessoas, que alguém vai vencer, se batem, mas alguém ganha dentro de um profissionalismo. O MMA, para mim, virou, primeiro, ter a missão do que você está fazendo. Você está trabalhando com seguro, você tem que ter um propósito de trabalhar com isso. Já contei a história de família, a minha história. Essa é a minha missão, ajudar pessoas a não passarem problemas financeiros, custe o que custar. Meta. Vendedor sem meta não chega a lugar nenhum. Qualquer vendedor que não sabe o que quer chegar, onde precisa ganhar, o que ele tem que fazer, ele fica errante. Então ele troca o almoço pela janta, muitas vezes, né? Ele não tem um crescimento. Então, meta. Saber onde quer chegar, quantificar isso, trazer para o ano, o mês, a semana, o dia. Que seja quantas ligações, que seja quantos clientes eu vou atender, whatever. E A. O A vem muito com a atitude. A atitude de fazer coisas que pessoas não gostam de fazer. Pessoas de sucesso normalmente fazem coisas que os outros não gostam. Levantar cedo, trabalhar mais, estudar mais, se especializar mais, ou seja, investir em tecnologia, uma série de outras coisas, para ele ter esse resultado. E esse A também, além da atitude, vem com a atividade. Mas a atividade tem por conta da atitude de querer ter. A gente não controla resultados, controla atividade.
se especializa para virar um sniper, para dar um tiro só, ou para dar 10 tiros e virar 3 novos negócios, que é a lei das médias. Então, toda essa parte que eu dou de treinamento é pensar nisso. Esse MMA é ter missão, meta e atividade e atitude juntos. JP, até aproveitando o gancho aí da sua fala e o método que você construiu, eu queria que você me falasse como o RC, se o RC, na verdade, o Seguro de Responsabilidade Civil, ele complementa o seu planejamento financeiro com um cliente específico, e por que você acha que ainda ele, talvez o corretor de vida ainda fale dele de uma forma muito tímida para o cliente que necessita desse tipo de seguro? Desconhecimento. Eu, por exemplo, sou muito atento a conhecer cada vez mais. Você precisa de tempo para estudar tudo que você está fazendo. Então, na hora da especialização, ou você estuda que nem louco, entra em todas as seguradoras, vai estudar tudo que eu faço já na área de vida, na área de previdência, na área de investimentos, ou você encontra alguém que te oriente e seja um mentor. O serviço com o RC, primeiro, todo o patrimônio que o cliente está guardando para seu futuro e para a proteção de sua família, coloca-se em risco por conta de um processo contra ele. Sim. Correto ou não correto, o processo tem que ser defendido. Tem coisas que vão virando moda. Vira moda entrar em processo e advogados especializados em só entrar em processo buscando isso. Ele é praticamente um corretor de arrumar problema para alguém colocar processo em alguém. Jurídica. Como eu também não ia ter tempo de estudar muito sobre RC, mas sabendo basicamente o que ele cumpre, que ele está aí para proteger o patrimônio já acumulado. Tem gente que ainda não tem patrimônio acumulado, principalmente se a gente for usar o termo médico. Médicos ganham bem cada vez melhor e gastam mais cada vez mais. Sim. Às vezes não tem nem dinheiro guardado, mas um dano desse, uma entrada de um processo pode levar a grandes montas. Tem gente que pensa em 50, 100 mil, milhão, mais que milhão. Tem muitas seguradoras que até não têm nem capacidade de chegar, talvez, do problema que um médico possa ter. Tanto que a gente sabe que tem profissões mais difíceis, tipo os plásticos, né? Bastou ele não errar, mas a pessoa não gostar como ficou, e ele pode levar um processo. Como eu não vou me especializar em todas as seguradoras, para mim, encontrar na RC esse multicálculo, essa inteligência que foi colocada por vocês dentro da tecnologia, onde eu respondo 3, 4 perguntas e já tenho um monte de possibilidades dentro do mercado, e isso só não basta porque não é preço. Tem o preço, mas tem as diferenças entre uma e outra que são tocadas principalmente na parte de inteligência que é entregue, de comparativos. Eu costumo dizer isso para as pessoas como quando a gente vai comprar uma televisão, tinha aqueles busca-pé tal que comparavam uma televisão com a outra, não só do tamanho, da qualidade A, B, de resolução. Então, a plataforma RC For Você, ela acaba entregando isso. Para mim ou para o médico, ou para o advogado, ou para o arquiteto, ou para quem for usar. E de uma forma que nem eu preciso trabalhar. Porque eu posso compartilhar isso com o próprio cliente por WhatsApp, por um site, e posso até convidá-lo a entregar para amigos. Porque um amigo fala com o outro. Eu passei a ter esse tipo de atendimento, eu acho que você deveria conhecer também. E aqui você vai ter tudo, com esses profissionais e com o apoio que tem por trás de uma assessoria, que é dar conhecimento maior, ajudar a resolver sinistro, se for o caso, porque não é só o produto. Então, primeiro, perder R$1 milhão para quem nem tem, ou tem 2 ou 3, é perder 1/3 do que juntou para viver a vida dele. Às vezes para comprar um imóvel ou comprar uma casa na praia, esse profissional está perdendo muito. Quanto tempo ele levou para juntar esse dinheiro? Ou quanto tempo levaria, dado que ele sobra de dinheiro, para ter esse capital? Todo produto seguro, aí o mercado financeiro, né, por exemplo, assessorias e tudo mais, todo produto seguro, você paga o prêmio
para transferir risco. Sim. Existem contratos de opções que você compra essas puts e calls se protegendo de um risco. No fim, o que você paga? O prêmio. Então, você perde só o prêmio quando você, por algum motivo, ocorreu o que você imaginava. Então, todo tipo de seguro, ele é importante e o prêmio você paga para quê? Para não usar. Mas as pessoas falam, nossa, eu vou comprar um negócio, vou jogar dinheiro fora. Basta colocar em perspectiva. Um RC, por exemplo, que pode custar R$ 1.500 no ano, cobrindo 700 mil para um médico. O que é mais caro? Pagar 1.500 ou perder 700 mil? Com certeza. Então, o maior erro é ficar falando do produto. Tudo que eu faço é me esforçar no problema. E eu não sou eu que crio. Eles existem. Sim. Desperta a necessidade do cliente. Mantenha contato com o teu cliente. Pergunte se acontecesse isso, como é que ficaria? Como é que você se sentiria? Tem gente que vai dizer, não, para mim não tem problema, porque eu tenho muito mais que isso. Tudo bem também. Porque ele guardou também, talvez para si. Ele pode assumir esse risco. Uhum. Porque ele guardou para isso. Existem outros produtos, tipo DIT, diário de incapacidade temporária. Todo mundo acha que todo mundo tem que ter. Mas se o cliente tem bastante dinheiro, ele tem uma boa saúde, ele dificilmente ficou afastado, será que ele precisa ter um produto que cobre até 365 diárias, se ele tiver dinheiro para tudo isso? Não, mas ele pode perder. Mas quem que realmente fica afastado 365 dias? Pode ser que ele já entrou numa invalidez. Ou seja, você vendeu a invalidez para ele maior do que 365 dias? Porque ele pode ficar 365 vezes 20, 30 anos afastado e o produto não vai atender. Então, cada produto se encaixa dentro de uma necessidade. E a questão patrimonial do RC, ele protege esse patrimônio do cliente, que é o dinheiro que ele tem guardado. Sim. Perfeito. E JP, avançando um pouco aqui na linha do tempo, né? Em 2018, quando iniciou ali a MV Magneto, e a gente ouvindo o corretor, pedindo dicas, treinamento. E aí não é nenhuma crítica ao modelo que cada um trabalha, da venda de quer pagar quanto, ou só trabalhando com AP, mas a nossa escola foi diferente, né? Uhum. Então a gente tinha ali as planilhas que a gente fazia um diagnóstico, como você colocou. Uhum. E a gente brincava, né? Muito mais eu te instigando ali, caramba, quando que a gente realmente vai ter algo que possa ajudar o mercado a fazer uma entrega melhor para o seu cliente? E foi aí que em 2020 a gente teve, né, a grata surpresa de uma conversa com o Purezinha, e a gente teve ali a ideia da Fintrax. Então, gostaria que você contasse um pouco, né, como foi o convite para o Pureza, do início da Fintrax e o que a gente se propôs a entregar no início, e daqui a pouco a gente fala como ela está atualmente. Bom, quando eu fiz o meu mestrado, eu tive que defender tese, né? Você faz todo um trampo e depois você bota as coisas para virar um livro, uma tese. Da mesma maneira, para mim, o planejamento financeiro, que eu chamo de padrão de vida, depende de uma tese. Então, desde o começo lá, eu comentei no começo, eu tinha uma planilha de Excel de coisas que eu não tinha dentro da seguradora que representava ao momento. E mesmo que tivesse, não era o suficiente para mim, porque era aritmético, matemática financeira, trabalha com taxa de juros líquida, várias contas, tipos de conta, ou seja, é muito preciso. E você fazer isso no Excel não é tão simples também. Depois tem que juntar tudo, né? Você tem que fazer um PowerPoint, um Word, foto, para virar um compêndio sobre esse planejamento do cliente. A época que a gente conversava sobre isso, aí vem a famosa frase, né? Tira do papel também. A tecnologia nos avançou tanto que a gente trabalha tudo em nuvem hoje. E essas planilhas se materializaram dentro da Fintrax. Porque, de novo, tentar ajudar corretor de seguros, assessoria de investimentos, até o gerente do banco. Eu tenho um sonho de um dia ele fazer um trabalho de identificação de necessidades antes de venda de produto. E é o que eu digo. A gente se assemelha a um médico financeiro. Primeiro tem que entender o que a pessoa quer da vida.
Então, vou falar de maneira ampla como um planejamento. Como é que ele chegou até aqui? Como é que ele chegou a se formar? Como é que ele lida com o dinheiro? Se os pais ajudaram e tudo mais, se ele já tem família, filhos, se cada um compõe renda e o que eles querem resolver ainda em vida. Ou seja, eles projetam ter uma aposentadoria, ter barco, sei lá, me fala o que você quer. Isso é uma anamnese financeira. Ou seja, entender as dores e o histórico de um paciente financeiro. Depois você vai entrar para um diagnóstico. Para isso, você precisa de dados. Receitas, despesas, recursos financeiros, patrimônio, renda passiva, ativa, fluxo de caixa, um monte de coisa que eu chamo de um laboratório de análises financeiras, a Fintrax. Você coloca lá dados, ou seja, você coletou os exames que o médico financeiro te pediu e vai ter um diagnóstico mostrando necessidades de acumulação, de proteção, transforma sonhos em metas para saber que tem que guardar dinheiro para realizar isso em vida, protege tudo com seguros e vai acompanhando isso ao longo do tempo, como todo médico faz. Ou seja, ele te dá um prognóstico, diz o que você tem que fazer, não só, às vezes, de medicação ou cirurgia, que você tem que perder peso, você tem que fazer esporte. Para a gente, são estratégias tributárias, planejamento de algumas, por exemplo, se vai ou não vai montar uma holding, se investe ou não em previdência. Isso tudo vira uma materialização de um relatório, que vira um mapa que vai dizer para onde ele está indo. Mas concorda que antigamente a gente tinha guia antigo, 4 rodas, aí as páginas você tinha que somar uma página com a outra para ver onde está indo, e aí depois perdia, já não tinha atualização de rota. Hoje a gente tem um Waze. Então esse papel que a gente acaba tendo pela Fintrax, as trilhas financeiras, é ser um Waze para esse cliente entender para onde ele está indo. É ele quem dirige, é ele que decide comprar, é ele que decide investir. E nós, como profissionais, somos só o Waze falando para ele, vira à direita, vira à esquerda. Você mudou a rota, a gente tem que mudar e recalcular. Então, isso leva a uma relação cliente profissional do mercado mais perene, mais próxima, porque são objetivos que estão sendo tratados como um médico. Você confia nele e você faz o que ele está falando porque você pediu orientação. E acaba sendo você mais recomendado dessa maneira. Então, você diria que a Fintrax ela é uma ferramenta web, uma calculadora de planejamento financeiro, inicialmente, que foi evoluindo, que dá apoio para o profissional nesse diagnóstico. E ela evoluiu muito nesses últimos 2 anos, eu diria, né? Com a entrada de novas análises, como previdência, consórcio. Qual que é o momento atual da ferramenta em termos de tecnologia? Bom, começa com muito da minha ideia, da sua ideia, noção de trabalho que o Pureza já tinha, como 14 anos, CTO da Prudential. Mas eu trago as minhas planilhas, jogo para ele as minhas ideias como assessor, tudo mais. E ele é um cara fantástico, porque ele gosta de ouvir o cliente final. Óbvio que depois ele me disse, eu não posso ficar ouvindo você toda hora não, eu tenho que ouvir os clientes. E o que a Fintrax virou? Um amálgama de ideias, de metodologias, porque a gente ouvindo um assessor de investimentos, ou um CFP, um planejador sem ser CFP, um corretor de seguros, um especialista em consórcio que diz, eu tenho essa planilha, eu tenho essa ideia, é assim que eu apresento, e a gente materializa tudo isso dentro de um software que está lá dentro, é web-based, trabalha em qualquer lugar, como um mobile, num iPad, está tudo protegido de dados. Então, vira uma ferramenta que cada hora se abraça mais outras possibilidades. No momento, a gente uma calculadora, sim, análise de necessidades de proteção e acumulação, se vale a pena ou não fazer PGBL ou VGBL, e como isso representa em rentabilidade estratégicas de também tributação ao longo do tempo, se um consórcio é melhor do que compra à vista, ou compra com consórcio para dar um lance daqui a um tempo, põe para alugar, os cálculos são extremamente precisos.
O que é bom que a gente vai fazer agora é voltar para a necessidade básica aqui do corretor de seguro de vida, como nós. A gente vai colocar todo o nosso conteúdo de conhecimento, de análise de produtos comparativos, doenças graves, morte, prêmio nivelado ou prêmio de idade atingida. Existem hoje multicálculos para seguro de vida dos produtos simples, aquele que reenquadra, e até um certo capital. O produto de prêmio nivelado, esse que não aumenta ao longo do tempo, ele tem regras de montar o produto como planejamento como um todo. Então, isso precisa ter conhecimento para fazer. E é o que a gente faz para apoiar corretores de seguros da plataforma MV Magneto hoje. A gente vai implantar isso tudo dentro da Fintrax. Em breve, a gente vai ter, já com algumas seguradoras, as APIs, mas a gente consegue fazer uma inteligência artificial lendo um PDF também trazendo informações. Basta a gente saber como é que são os cálculos usados, os limites usados, o que tem que estar com o que para poder vender, e a gente consegue desenhar isso. Então, em breve, na fim da análise de necessidades de proteção de uma família, a gente vai poder comparar seguradora A com a B com a C para aquele nível de necessidade que o cliente tem e qual tipo de produto que ele pode ter ou precisa ter, facilitando ainda mais a vida do corretor de seguros, do assessor de investimentos ou head de vida dentro deles, porque a inteligência que a gente coloca lá dentro permite a todo mundo usar. Cada um vai usar da maneira que achar melhor, porque ela é white label, ela é democrática, a taxa de juros quem coloca é o profissional, a inflação. Dados a gente não controla, cada um faz do jeito que quer, mas contra fatos não há argumento. Quando o cálculo chega ao final, normalmente, quando eu faço planejamento, o cliente faz tudo o que eu recomendo ou faz o que ele pode no momento e depois ele vai fazer o resto. E não que ele tenha que trazer todos os produtos para mim, porque se ele está confiando num outro gerente de banco ou num corretor que ele já tem também, tem que ser ético dizer isso aí é bom, continue. Até porque ele vai dizer, tem uma pessoa que primeira vez que veio para vender alguma coisa não me vendeu porque entende que eu estou bem em situações. E a Fintrax entrega isso muitas vezes. Tem clientes que estão segurando gastar dinheiro, preocupados sempre com o futuro, porque não sabem que tem o suficiente, dada a taxa de juros, eles poderiam estar vivendo melhor. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Você tem o suficiente para viver melhor. Desencana, vai lá, vive melhor. Isso também é uma das coisas que a Fintrax entrega. Excelente. Márcio, tem alguma semelhança com o que a gente entrega com a plataforma da RC? Totalmente, e principalmente nessa final aí da fala do JP, quando ele fala do você ter um produto melhor com outra seguradora, por exemplo, e você recomendar a manutenção daquela seguradora para o cliente. Não é só fazer a venda, mas sim indicar o que é melhor para o cliente. E muitas das vezes a gente vai ter que dar esse passo para trás e informar para o cliente, ó, a seguradora que você está hoje atualmente no RC, para o seu perfil de risco é a melhor nesse momento. Permanecemos aqui e futuramente, quando as novas seguradoras ou as seguradoras que estão atuando já no mercado mudar o seu produto e for melhor para você, a gente faz essa transferência. E sempre lembrar que no RC existe a questão da retroatividade, que é muito importante porque é um seguro de cauda longa, e esse passo que muitas das vezes o corretor faz pensando em comissionamento pode ser prejudicial para o cliente e, consequentemente, depois para o corretor. Boa. Antes de fazer a próxima pergunta, acho que é interessante a gente contar um pouquinho do início, né? Nós tínhamos ali na plataforma de vida no MV Magneto um pouco mais de 400 corretores cadastrados, né, vinculados, e a gente pensou, poxa vida, né, essa ferramenta vai poder ajudar esses corretores. Eu sempre muito mais uma linha de varejo, você é muito mais uma linha consultiva, né? E a gente discutia bastante ali, tem que ser uma ferramenta simples? Não, tem que ser uma ferramenta que faça cálculos complexos também. E aí o Pureza conseguiu mesclar, né? E criar um ambiente que atendesse esses dois públicos. Novembro de 21, a gente começou ali com 90 corretores fazendo o piloto da ferramenta. E 1 ano e meio depois a gente percebeu que
o corretor estava utilizando de forma mais moderada, mas um novo usuário chegou para o jogo, né? Que foi o assessor de investimentos. E com a RC foi muito similar, porque nós também tivemos como principal objetivo levar uma ferramenta para o corretor de seguros. E aí, em uma reunião, uma apresentação lá em Minas, para um corretor dentro de um escritório de investimentos, estava fazendo a apresentação e aí um assessor estava ouvindo. E ele falou assim, cara, isso aqui também é interessante para o escritório. Nós tivemos aqui um caso de um médico que foi processado, foi condenado, ele resgatou quase 1 milhão de investimento para poder arcar com o prejuízo. E foi aí que a gente também teve um start ali para falar com o assessor de investimentos. Conta um pouquinho como foi essa transição, né, e a aceitação do assessor de investimentos e hoje o planejador, né, do consultor para utilizar a Fintrex no seu dia a dia, por favor. Fábio, assim, o glamour que se coloca na assessoria de investimentos começa às vezes que ele só mexe com investimentos, não gosta de falar de seguro. Então, quem gosta de investimento acaba achando que seguro é gasto. E quem gosta só de seguro, às vezes fala, mas o cliente vai guardando dinheiro, mas se acontecer alguma coisa. Isso é o que eu brinco e chamo de goiabada com queijo, né? Os dois são gostosos, mas os dois juntos são muito melhores. No quesito corretor, o corretor ele quer melhorar, mas ele às vezes não investe para melhorar. A Fintrex ela não é complexa, ela é muito completa, mas a gente ensina ele a usar. Como qualquer tecnologia que nem essa daqui, você tem um smartphone, tem gente que só grava e tira foto. Só que tem agenda, tem nuvem, tem um monte de coisa, e-mail, e as pessoas não usam. Então, a Fintrex é assim também. Você pode usar ela simplesmente para fazer os cálculos, mas ela pode te dar muito mais que isso. Basta você aprender a usar e colocar na tua rotina. O quesito assessoria de investimentos, por origem, se você ganha muito dinheiro sobre o investimento do cliente, ele está perdendo dinheiro. Então, assim, é um percentual da taxa de administração que se ganha para fundos e outras coisas. Renda variável tem receita, renda fixa tem uma receita na cabeça e depois fica. Então, para que um profissional ganhe dinheiro, o volume financeiro que ele tem que tratar é muito grande e isso lhe dá mais trabalho também de atender o cliente, porque todo dia tem pão quente, todo dia salta uma bomba, o Trump, o presidente fala alguma coisa e isso abala o mercado. Já no quesito de vamos ter mais ROA, começou-se a se falar de seguro de vida, seguro de saúde, seguros de garantia, vários tipos de produto entraram. E aí os profissionais começaram a ampliar o discurso, falar do 360, ou seja, produtos de seguro, produtos com consórcio, produtos financeiros atrelados, isso foi trazendo para eles também essa necessidade. E assim como o seguro protege a família e o patrimônio desse cliente, um deles doenças graves que as pessoas às vezes não vendem um volume suficiente, como o RC, por exemplo, que ele traz um dinheiro para proteger o que ele já guardou. E eles não entendem isso. O escritório está começando a entender que se ele quer manter o ativo do cliente aplicado com ele, que ele tem alguma receita para isso, esse ativo não pode sair de lá por um processo, por exemplo. Então, o seguro de responsabilidade civil, ele protege o próprio asset do cliente que está ali dentro investido com ele. Quiçá ainda o seguro de vida. Muitos deles pensam em vender só o whole life, porque tem um quesito de sucessão, blindagem, mas toda a necessidade de seguros temporários, às vezes, para educar filhos e tudo mais, pode ser 3 milhões, 4 milhões. E se o risco acontece, para onde iria esse dinheiro ser aplicado? Ou seja, de volta para casa. Ou seja, se o profissional da área financeira apresenta todas as soluções, ele está orientando, planejando a vida do cliente e mantendo o asset financeiro até crescendo mais por conta de um risco passado por um profissional, que seja responsabilidade civil, que seja seguro de vida. Esse dinheiro vai ser aplicado e administrado por um profissional que vai acompanhar aquele profissional ou a família. Perfeito. Bacana. JP, até pegando o gancho nessa sua fala, eu vejo ainda o escritório
de investimento ainda ofertando o seguro de RC de forma muito tímida. Porque ainda não entendeu o conceito e realmente tem aquela divisão. Mexo com investimento, não quero falar de seguros porque eu entendo isso aqui como um custo. Na verdade, ele se complementa e é o goiabada com queijo que você falou. Quando você fala dessa forma dos escritórios, outra frase que você falou um pouco atrás é entender o cliente, é entender para atender. Exatamente esse é o ponto. E os escritórios talvez não estão entendendo a necessidade do cliente não só na formação de patrimônio com investimentos, mas sim da melhor proteção. E quando a gente leva a ferramenta, por exemplo, Fintrax e, por exemplo, a ferramenta da RC, isso você acha que complementa essa análise e o melhor entendimento daquele assessor de investimento para a oferta do melhor produto ao cliente? Com certeza, porque o que faz a ferramenta, o que faz o planejamento financeiro, tá? Existem finanças pessoais, que é tirar pessoas da dívida, olhar a conta do dia a dia, para ele começar a guardar dinheiro para o futuro. Existe o planejamento mais focando no futuro, que dado o que você tem de necessidade de poupança para manutenção teu padrão, você está guardando dinheiro. E está guardando dinheiro provavelmente ou numa previdência, num investimento, ou numa carteira, fazendo com que tudo se associe. Qualquer tipo de risco que aconteça, o dinheiro vai ter que ser tirado de onde está aplicado, se não tiver cobertura. Sim. Agora, o dia a dia corrompe, né? Então, qual é o papel de um assessor de investimentos? Captar, trazer mais recursos. É até triste, porque eu sou assessor também, e a gente tem que chamar agente autônomo. Antes era o autônomo de investimento. Tiraram o autônomo agora, pelo menos. É agente de investimentos. A gente não pode recomendar nada que não seja recomendado pela instituição. A gente fala em nome da instituição. Então, acaba que isso limita e o profissional está sempre captando. Então, pela necessidade de captação, ele acaba não entrando no que é importante para o cliente, que é planejar a vida dele. A ferramenta agora vem trazer isso. Por meio de uma simulação financeira, eu te pergunto quanto você tem de grana, quanto você acha que você vai gastar. Isso já vai automaticamente na ferramenta mostrando um diagnóstico de como está indo a tua aposentadoria. E o cliente começa a te trazer mais informações, de onde está todos os dinheiros dele. E ele começa a querer entender, isso aí dá para aprofundar mais? Então, quando você aprofunda mais, você vai enxergar os riscos da profissão do cliente. Ou da profissão do cônjuge, que você nunca falou. Porque às vezes o foco fica nesse. O Márcio tem dinheiro. Eu não sei se o Márcio está casado ou não, mas o dinheiro dele é que me interessa. Ué, mas o Márcio está com a mina. Os caras, a gente sempre fala dos caras, mas as minas também têm e estão ganhando dinheiro. E às vezes é uma profissão importante. Médico, dentista e por aí vai, advogada. E a gente nem sabe, porque não conversou com... O planejamento, ele te integra com a família. Com filhos, com sonhos de ir para fora e tudo mais. E tudo isso tem o risco. O risco de um acidente, ou um processo, ou uma doença te impedir de realizar aquilo. Porque talvez não tenha dinheiro suficiente ou tendo, perder e colocar em risco já a aposentadoria. Que é o mais comum de acontecer. É o que mais comum de acontecer. Porque não tem tempo para resgatar. Por vezes, pessoas já mais longevas estão chegando perto, principalmente um médico já com 60 anos, que ele está produzindo até mais, ganhando até mais. Porque quem trabalha com o cérebro ganha mais ao longo do tempo pela experiência que tem. Mas, de repente, ele não pode perder. Pergunta para qualquer um, você quer colocar 1 milhão aqui para ganhar 3, mas você pode perder 1. Ele não vai querer perder. Então, por que ele não faz o seguro? Porque ninguém explicou. E então o profissional que está atendendo, ele precisa entender que o cliente não é um cifrão, o cliente tem sonhos, tem possibilidades que você vai descobrir muita coisa que você pode atender ele em um 360. Legal. E JP, momento atual, como que você tem dividido o seu tempo? Onde está o seu foco? O que você está fazendo no dia a dia que te dê não só resultado financeiro, mas também prazer? Bom, primeiro que eu tenho que cuidar de mim, né? Se você quiser cuidar de alguém, você tem primeiro que cuidar de você para poder cuidar dos outros. Segundo que eu me envolvi em muitas coisas. Então, eu tenho que trabalhar a semana, o dia, em
em algumas atividades. A que me dá prazer ainda é atender cliente, mas dá mais trabalho também, né? Porque você tem que ter contatos frequentes. A videoconferência ajuda, mas ao mesmo tempo também te tolhe de ficar fechado ali numa atividade atrás da outra e de relacionamento parar para pensar até, porque você é tão ocupado, você não pensa, né? Como diria John Lennon, a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outras coisas. Uhum. E aí a gente esquece de planejar e um monte de coisa, ou da parte familiar. Ter as outras empresas e dedicar um pouco de tempo a cada uma, todas elas têm a ver com ajudar pessoas. A plataforma MV Magneto e Anex é ajudar profissionais a atenderem seus clientes por meio de produtos de vida, previdência, saúde internacional e tudo mais. A Fintrax também tem isso, ajudar profissionais de serviços financeiros a ajudarem melhor o cliente dele. Então, a gente está toda hora em desenvolvimento, atendimento, suporte, palestra, para ajudá-los a trabalhar melhor. A J-Planner, que é a minha corretora e educadora financeira, é isso. É aqueles clientes que estão comigo, atender que eles me recomendam para fazer. Mas eu trato sempre de fazer esporte para ter condições físicas de suportar tudo que precisa ser suportado, de manter a cabeça ativa, viver. Ganhar dinheiro é bom, mas gastar também é legal, né? Ou seja, viajar, comer bem, poder estar com as pessoas é um objetivo também de vida. Não é só negócios, não. Tudo que eu faço de negócio hoje, para mim, é um prazer. Então, para mim, eu digo que eu sou um cara aposentado que faz o que gosta e ainda dá dinheiro. Que legal. É isso aí. Só pegando até Por favor. um gancho que o JP falou e trazendo frases que você falou. Você falou de viver a vida e gastar, mas isso é conquistado com a principal moeda que o cliente te entregou, que te pagou você, que foi a confiança dele. Uhum. E a remuneração, a recompensa vem com essa confiança. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela história de vida que você contou aqui pra gente aqui. E é super bacana escutar um profissional tão qualificado como você aqui no nosso podcast. Indo para o final, vou tentar fazer aqui um apanhado geral, né? Então, acabou de completar 60 anos, Sim. atleta do basquete. Ex-atleta, mas amante ainda do basquete. Nunca é ex-atleta. Não pratica mais, mas ainda acerta suas cestas. ainda acerta suas cestas. Está envolvido em sócio de pelo menos 6 empresas. MDRT, né, uma segunda pele que você tem, como a gente falou bastante aqui, né, 25 qualificações. Foi um dos caras que mais teve sucesso na Prudential no Brasil. Cara, dezenas de qualificações nacionais e internacionais. Agora, diretor do Instituto Minha Vida Protegida, e quero aqui deixar um relato pro Rogerinho, um depoimento. Cara, parabéns, Rogerinho, por tudo o que você tem feito pelo mercado brasileiro. E como idealizador do MVP, né, Minha Vida Protegida, você está de parabéns, parabéns mesmo, e obrigado pelo que você tem feito. E você também tem agora a Fintrax, né, como você colocou, como uma das principais atividades do dia a dia, porque ela está abraçando ali e consolidando tudo que a gente faz nas outras empresas. Uhum. O que mais que você quer fazer daqui para frente? Quais são os seus planos? O que você deseja para o futuro? Não só em termos de empresa, ferramenta, né? Mas qual é o legado que você quer deixar? Você já tem uma história fantástica, um dos profissionais mais conhecidos na parte de seguro de vida, de planejamento financeiro, super respeitado, tem participado de muitas palestras. Então, o que mais você quer fazer? Qual que é o sonho daqui para frente? Cara, não é dinheiro. Não é dinheiro. Por ter a esclerose múltipla, eu sempre fui um cara que pensava, eu não estou trabalhando, então eu tinha que guardar também, construir algo que me desse receita passiva. A corretora de seguros é isso, né? Ou seja, mesmo a gente não podendo mandar, se for o caso, eu consigo atender clientes por videoconferência, eu consigo dar continuidade à minha receita. Então, não é dinheiro.
ajudar, sim, ao mercado, ajudar o país e ao mundo melhorar, sempre foi, para mim, muito claro. E a gente está envolvido. Esse envolvimento com Minha Vida Protegida, que era um sonho meu, de trazer uma coisa como a MDRT, onde os profissionais do mercado falam para profissionais do mercado, ou seja, tem as mesmas ambições, tem as mesmas dores, tem as mesmas dificuldades, e o compartilhamento faz com que todos melhorem. Então, isso é muito legal. Entrando no Minha Vida Protegida, a gente fez isso em 6 e 7 de março. Foi impressionante, porque você começa a receber profissionais do Brasil inteiro para falar de seguro de vida, de previdência, de planejamento. E foi assim, de novo, para mim, um negócio muito prazeroso, porque tem gente que me conhece que eu não conheço. Por estar sempre difundindo ideias, palestras. As pessoas falam, eu assisti tua palestra aqui, assisti acolá, estou vendo teu vídeo aqui, eu queria muito te conhecer. E, de repente, essas pessoas vêm e começam a falar frases que eu falo. E dizer que isso não sai da cabeça deles. E tive isso. Você conheceu, acho que o Diego do Cariri, lá do Ceará, veio, me procurou logo antes de começar todo o evento, no café da manhã. Disse, JP, eu vim para cá, queria te conhecer pra caramba. Eu vim falando a tua frase, não se trata de ter seguro, mas sim estar seguro do que se tem dentro do avião, querendo te conhecer. E agora estou sentado ao seu lado aqui, obrigado por estar comigo. E ele falou, você tem noção do que você traz para a gente? Acho que você não tem, né? Eu falei, tudo que eu faço para ajudar, né? Ele falou, não, você não tem noção do que você traz para a gente, do que você provoca na gente para ter uma carreira melhor. E tem gente que é do mercado e não é como você, que fala, trata as pessoas, para conversar. E você não é assim. Então, Fábio, assim, eu gostaria de viajar mais, eu gostaria de poder viver com família, com os amigos. Eu falo pro Ju, né, tem um filho só, que na verdade você não tem irmão, você tem uma irmandade, e a irmandade se constrói por amigos que estão com você no dia a dia, se preocupam com você. Eu acho que é isso que a gente cria, né? Cria esses relacionamentos. A gente vai um dia e vão ficar as memórias do que você fez de bom para aquela pessoa. Todo mundo guarda isso. Hoje eu estava vendo também falar a Iriola, é um nome complicado. Vai ter o summit aí de tecnologia, ela falando da IA. A IA nada mais é, ela replica o que você ensina para ela, né? E tudo é muito de emoção. E ela fala, veja as tuas memórias. Você lembra qual foi o teu melhor professor, o pior professor, o dia mais feliz da sua vida, o dia mais infeliz da sua vida. Tudo que tem emoção profunda. Então não é a tecnologia, mas em essa questão das emoções e que a gente consegue tocar. Então, cara, eu sigo aí fazendo. Às vezes eu acho que eu trabalho mais para ajudar os outros do que para mim mesmo. Talvez porque eu goste. Mas é tentar focar um pouco mais também na minha continuidade. São 60 anos, 26 anos de esclerose múltipla e ainda estou aqui. Mas se o Antônio Bottecchia foi dos 41 aos 82 hemiplégico, então assim, eu não me dou direito de parar. E ensinei isso pro Ju, é o legado que eu deixo. Bottecchia não desiste. Então segue de um para o outro, de geração em geração. É isso. Boa, legal. Marcio, considerações finais? Fábio, o JP respondeu grandemente aqui, mas tenho certeza que ele já está fazendo um livrinho das frases do JP aí para depois aí fazer a publicação desse livro aí. Minhas considerações finais é agradecimento ao JP primeiramente também te conhecer, também poder compartilhar as histórias da vida e conhecimentos aí com você. Tenho um pouco tempo ainda com você aí de proximidade, mas tenho aprendido bastante, principalmente num ramo que não é o meu ramo é ramos elementares e ERC, mas tudo que você fala realmente constrói, ele transforma a pessoa e traz o conhecimento aí para o mercado. Você receber esse tipo de abordagem no evento de uma pessoa que você nem conhece,
quer dizer que você está chegando muito longe e espero que chegue muito mais longe. Então, meus agradecimentos aqui a você, corretor parceiro da RC, também meus agradecimentos por estar acompanhando nosso podcast. Para aqueles corretores que não são nossos parceiros ainda, acesse a nossa rede social www.rc4vc.com e faça o seu cadastro conosco e conheça o nosso trabalho aí e tudo que a RC pode trazer de benefício para você. Boa. JP, mensagem final? Eu sou um sincericida de plantão, né? Então, eu ainda me admiro de algumas pessoas gostarem de mim mesmo falando a verdade, né? Mas eu acho que é por isso, porque não é nunca para depreciar. Então, assim, realmente eu peço ao corretor que olhe para o teu cliente de uma maneira mais pessoal do que cifrão, que ele aprenda que você está aí para ajudar e que você se especialize para realmente poder dizer que pode ajudar. Não venda de trás para frente, quer pagar quanto, mas venda o que realmente for necessário e suficiente para solucionar o problema que aquele cliente tem. Seja em vida, seja em ramos elementares, faça o seu melhor, porque se melhorar, os clientes vão estar falando mais de produtos, mais de serviços, mais do mercado e todo mundo ganha com isso. Todo mundo vai ganhar com isso. E hoje a gente não atende clientes só no porta a porta, na mão, a gente atende por videoconferência. Então você vai poder atender clientes no mundo inteiro, que você chegue lá e faça um trabalho bom para ele. Boa. Quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Sobe para todo mundo. Legal. Bem, quero agradecer a audiência de todos. Se você está ouvindo essa mensagem é porque você acompanhou aqui nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Quem não conhecia o JP ainda, tenho certeza que você ganhou mais alguns seguidores aqui com a nossa audiência. E se você ainda não conhece a RC para você, por favor, nos procure. Estamos aqui para te apoiar, fazer com que a sua trajetória seja mais fácil e com mais tecnologia embarcada e com apoio operacional e comercial. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.